Crianças, vocês já imaginaram como era viver há 2500 anos atrás? Pensa comigo, não tinha avião, não tinha carro, não tinha jornal, não tinha televisão e não tinha celular. Era muito difícil para uma pessoa viver em uma terra distante, porque ela não tinha notícia nenhuma da sua terra e da sua família. A Bíblia nos conta uma história muito triste que aconteceu com os filhos de Israel, os judeus. A Bíblia nos conta que eles foram levados escravos, cativos, de Jerusalém para a Babilônia. Eles foram levados cativos para lá porque eles desobedeceram a Deus, desobedeceram aos seus mandamentos. Eles decidiram adorar aos deuses falsos, aos ídolos, ao invés de adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E então Deus permitiu que eles fossem levados ao cativeiro lá na Babilônia. E lá, muitos deles em seus corações se arrependeram e pediram para Deus os perdoar. E Deus ouviu as orações deles. E Deus quer ouvir as suas orações. E Deus então permitiu que alguns deles retornassem para Jerusalém, para que pudessem reconstruir o templo, o edifício onde eles adoravam a Deus, né? O rei da Pérsia permitiu que muitos deles voltassem para Jerusalém. Um dos jovens que nasceram lá na Pérsia era Neemias. Neemias, ele trabalhava no palácio lá em Suzã, junto com o rei Artaxerxes. O palácio em Suzã era um palácio muito rico. A Bíblia nos conta que ele era feito com muito ouro, muita prata. Os móveis eram feitos de uma madeira muito especial. E Neemias, ele tinha uma função muito importante. Ele era o copeiro do rei. Hoje em dia você deve pensar, mas copeiro, qual é a importância do copeiro? Naquela época, o copeiro tinha uma função fundamental. Ele era responsável por experimentar a comida e a bebida do rei. Se a comida estivesse envenenada ou a bebida, o que ia acontecer com o copeiro? O copeiro que ia morrer, o copeiro que ia passar mal. Então, isso era para evitar que a comida ou a bebida do rei fossem envenenadas. E essa era a função. Precisava ser uma pessoa, para ser copeiro, precisava ser da confiança do rei. E Neemias, então, exercia essa função. Ele tinha total confiança do rei Artaxerxes. E por causa disso, ele ficava sabendo de muitas decisões importantes que eram tomadas no grande império persa. Neemias, Deus tinha um trabalho muito importante para Neemias, mas antes de executar esse trabalho, Neemias precisava exercer muito bem o seu papel lá no palácio. Você sabia que Deus também tem uma coisa muito importante para você? Deus quer salvar você. Assim como o povo, muito tempo atrás, desobedeceu a Deus, eu e você também desobedecemos. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Mas muitas vezes eu e você decidimos não obedecer a Deus e não amar a Deus com todo o nosso coração. Muitas vezes nós decidimos fazer aquilo que o nosso coração pecador quer. E então a gente mente. Muitas vezes a gente pega aquilo que não pertence a nós. A gente briga, a gente desobedece aos nossos pais. Muitas vezes nós respondemos de forma grosseira à professora, até mesmo mentimos, porque a gente prefere obedecer aos nossos desejos, ao invés de obedecer aquilo que a palavra de Deus manda. Mas sabe, a Bíblia disse que Deus tem um plano especial para nos salvar o nosso coração pecador. E tudo que a gente precisa fazer é confiar em Jesus e naquilo que Ele fez lá na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue puro dele para perdoar o meu e o seu pecado. E que Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso, quando a gente confia em Jesus como nosso Salvador,
nós temos os nossos pecados perdoados. A oração que Deus quer ouvir de cada pessoa, a primeira coisa que Deus quer ouvir é: me salva, Senhor, me salva de mim mesmo, do meu pecado. A Bíblia fala, lá em Lucas 18:13, uma oração de um homem que fala assim: Senhor, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quer dizer, me salva, Senhor, salva o meu coração do meu pecado. E ele promete que quando a gente chega a ele com essa oração, ele não vai nos rejeitar. Pelo contrário, a Bíblia fala que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você nunca fez essa oração, se você nunca convidou Jesus para ser o seu Salvador e perdoar o seu coração, tirar todo o pecado que existe nele, você pode fazer isso hoje. Neemias tinha um emprego de grande honra lá no palácio e parecia que estava indo tudo muito bem, até que num dia de inverno, ele recebeu uma notícia muito triste. O seu irmão Anani e alguns amigos judeus regressaram lá de Jerusalém com notícias muito tristes. Neemias perguntou: e aí, como é que estão as coisas por lá? Como é que o povo está? E então ele recebeu a resposta. Lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: eles disseram: os restantes que não foram levados para o exílio, lá para o cativeiro, e se acham lá em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias ficou muito triste quando ele pensou: puxa, depois desses anos todos longe de Jerusalém, o povo volta e ainda não tem proteção contra os inimigos. Naquela época, uma cidade era protegida pelos seus muros e seus portões, e Jerusalém não tinha. Os portões estavam queimados, os muros estavam derrubados, os ladrões eles podiam entrar e sair, pegar aquilo que eles quisessem em qualquer hora, e as nações em volta estavam zombando do povo de Deus. E Neemias ficou muito triste. Ele ficou pensando: puxa, o povo deve estar muito triste, muito desanimado, muito desmotivado. E isso me faz lembrar da situação que eu e você temos vivido hoje. Hoje, como nós temos vivido? Com medo de um vírus que pode nos matar, não é? Que tem nos adoecido. Nós estamos presos nas nossas casas, sem poder ir na escola, sem poder ir para o trabalho, papai e mamãe não têm ido para o trabalho, a gente não pode ir para as nossas atividades, nós não podemos nos encontrar na igreja, nas nossas reuniões, tudo isso por causa desse vírus. E a gente pode olhar para essa situação e ficar com medo, preocupados, ansiosos, não é? Assim como o povo lá em Jerusalém estava. E sabe qual foi a reação de Neemias quando ele recebeu essa notícia? A Bíblia nos conta que ele sentou, que ele chorou e que ele ficou muitos dias sem comer, de tanta tristeza. Mas também Neemias fez uma coisa: ele orou a Deus. E essa oração está na Bíblia, lá no capítulo 1 de Neemias, para nos ensinar como a gente pode abrir o nosso coração para Deus, como a gente pode falar com Deus nesses tempos difíceis que a gente tem enfrentado. E Neemias começa a oração dele assim. Primeiro, ele reconhece como Deus é grande. Vamos ver lá no versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as misericórdias para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer a grandeza de Deus. Como Deus, ele é todo poderoso e ele tem o controle de todas as coisas. E ele cumpre todas as promessas feitas àqueles a quem ama, a quem ama a Deus e quem obedece os mandamentos de Deus. Deus cumpre todas as promessas e Deus não tem nada que acontece que não esteja sob o controle dele.
E Neemias continua, depois de louvar a Deus, de cultuar a Deus, Neemias então fala sobre os pecados dele e sobre os pecados do povo. Ele confessa os pecados, ele fala assim, olha, eu confesso os nossos pecados contra ti. Fizemos muitas coisas erradas e não cumprimos os mandamentos que tu nos destes. Será que eu e você, assim como Neemias, nós desejamos abrir o nosso coração para Deus e dizer como nós temos desobedecido a Ele, como nós temos entristecido a Deus com os nossos pecados? Todos nós fazemos coisas erradas na nossa vida cristã, mas a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que quando a gente confessa os nossos pecados, Deus nos perdoa, nos purifica de todos os nossos pecados. E depois então de Neemias ter louvado, cultuado a Deus, confessado os pecados, Neemias lembra de uma promessa que Deus fez a Moisés há muitos anos atrás. Deus tinha dito que se o povo desobedecesse a ele, ele espalharia o povo entre as nações, mas se o povo se arrependesse, ele juntaria o povo novamente. E Deus fez isso. Nós também podemos lembrar das promessas que Deus tem feito a nós. Mas Neemias não orou só assim genericamente. Neemias fez uma oração específica. Ele pediu a Deus que atendesse, mudasse o coração do rei, para que o rei atendesse ao pedido que ele ia fazer. Neemias desejava ajudar o povo dele. E você também pode contar a Deus quais são as suas necessidades e o desejo que você tem de fazer aquilo que agrada a Deus. Que maravilhosa a oração de Neemias, nós temos tanto para aprender. E sabe, Neemias orou durante 4 meses, parece muito tempo, não é? E isso me faz lembrar de outro homem chamado George Miller, que orou durante 70 anos para que o amigo dele se convertesse. E sabe quando é que o amigo dele se converteu? No seu funeral, no funeral do George Miller, foi quando o amigo dele ouviu a pregação e ele então entregou a vida dele a Cristo. Mas Deus respondeu a oração de George Miller, mesmo parecendo passar muito tempo. E Neemias então orou dia após dia, semana após semana, até que chegou um dia, em abril. E nesse dia, você quer saber o que aconteceu? Então você vai ficar ligadinho, porque no domingo eu vou continuar essa história, contando para você o que será que aconteceu. Será que Deus ouviu a oração de Neemias? Fica ligadinho que domingo você vai saber mais, tá bom? Deus te abençoe.